Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer detalhes do depoimento do Tarcísio nessa questão do golpe. E um jornalista vai dizer ali que Bolsonaro certamente ficou decepcionado com a postura do governador de São Paulo, porque alguns ainda alimentam a ilusão de que o Tarcísio vá sair fazendo uma defesa do Bolsonaro de uma forma enfática, criticando o STF, atacando o ministro do Supremo. Não vai acontecer isso e não aconteceu no depoimento. Então vamos trazer aqui detalhes sobre isso. E outro jornalista fez um levantamento e descobriu que o Lula, desde janeiro, perdeu mais de 1 milhão de seguidores nas redes e fez um alerta ao presidente e ao governo como um todo. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, nos dê essa força, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima. Não gostou? Joinha para baixo. Comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, foi divulgado aqui então que o depoimento do Tarcísio no STF foi tão inofensivo que quase passou batido aí nos noticiários. Não sei se vocês observaram, mas pouco se falou a respeito desse depoimento que foi prestado aí pelo governador de São Paulo. E aí o Ricardo Noblat, que é jornalista, publicou o seguinte: de duas uma, Tarcísio, governador de São Paulo, sente-se devedor de Bolsonaro e por isso o corteja, ajuda e defende sempre que provocado. Ou, de fato, Tarcísio compartilha boa parte das ideias de Bolsonaro e pouco o separa. Estilo, talvez. De quem o segue, Bolsonaro espera irrestrita obediência às suas ordens. É verdade que ele nunca foi muito obediente quando vestia farda. Desonrou-a ao planejar atentados terroristas a quartéis. Foi garimpeiro às escondidas dos seus superiores. Bolsonaro jamais poderá dizer que Tarcísio traiu alguma vez, nem quando foi ministro do seu governo, nem quando disputou a primeira eleição de sua vida, nem no exercício do cargo de governador do país mais desenvolvido no estado, mais desenvolvido do nosso país. Não obstante, por mais que Tarcísio faça para salvar Bolsonaro da degola, Bolsonaro acha pouco, não confia inteiramente nele, não confia inteiramente em ninguém, a não ser em sua família de sangue. É coisa de mafioso italiano. Bolsonaro descende de italianos. Aqui eu faço uma pausa antes de entrar no depoimento do Tarcísio, que foi revelado, que de fato o Bolsonaro não demonstra confiança em ninguém que não seja da sua própria família consanguínea, porque já está mais do que evidente que nem na Michelle, a esposa, ele confia tanto assim. Já foi dito várias vezes aí. A gente tem agora meio que uma guerra velada nos bastidores, do Malafaia dando com as cutucadas a Michelle e outros aliados de Bolsonaro por conta dessa movimentação que existe em torno dela se tornar a candidata à presidência. E agora o movimento se intensifica em torno de Eduardo Bolsonaro. Aqui vai dizer então que Tarcísio depois, no dia 30, no Supremo Tribunal Federal como testemunha de defesa de Bolsonaro, acusado por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada e danos ao patrimônio público. Disse ter se reunido 5 vezes com Bolsonaro depois de sua derrota para Lula e sua partida para os Estados Unidos, em 30 de dezembro. Bolsonaro estava amargurado e com erisipela, mas em nenhum momento falou em golpe, segundo Tarcísio. Disse então no depoimento: o único comentário do Jair era que lamentava. Foi um período de situações difíceis, crises graves, Brumadinho, Covid, crise hídrica, guerra da Ucrânia e todas elas da melhor forma possível terminamos com superávit. A preocupação era que a coisa desandasse, uma preocupação com o futuro do país. Desde quando o Bolsonaro se preocupou com o futuro do país, era preocupação com o poder, mas o Tarcísio não vai falar isso lá, né? Bolsonaro esperava mais de Tarcísio, diz aqui o jornalista, e esperava que ele adotasse uma postura mais incisiva em linha com os ataques que Bolsonaro e os seus capachos costumam dirigir ao tribunal e especialmente ao ministro Moraes, o relator do processo. Mas não foi assim. Pareceu, lá no depoimento, haver um acordo tácito entre Tarcísio e Moraes. Eu não o criticarei nem aos seus colegas. Em compensação, você não me fará perguntas embaraçosas. Moraes nada perguntou a Tarcísio. O depoimento foi curto e indolor. Paulo Gonet, PGR, comportou-se da mesma maneira de Moraes. Nada perguntou a Tarcísio.
Só quem perguntou foi o advogado de defesa de Bolsonaro, que adiantou a Tarcísio as perguntas que faria, tudo conforme o script. Bom, pessoal, assim, dando uma pausa aqui na leitura, está mais do que evidente que o candidato do sistema, ou o preferido do sistema, já que o sistema não tem só um, o sistema ficará muito bem servido, inclusive se for a Michele, ficará muito bem servido se o Lula for reeleito, se for o Haddad, então nem se fala. Então o sistemão financeiro e tudo mais tem os seus preferidos, vários, mas sempre um outro desponta um pouco na frente e não me parece difícil a gente concordar que o preferido do sistema é o Tarcísio, né, para 2026. Voltando aqui para o Noblar, que diz: é natural que Tarcísio não queira confusão com a mais alta corte de justiça do país. É natural que uma corte formada por uma maioria de juízes conservadores admire Tarcísio, tão conservador quanto eles, e que um dia poderá se eleger presidente. Tudo indica, porém, que não será no próximo ano, porque Tarcísio não será candidato sem o apoio de Bolsonaro. E Bolsonaro encena a farsa de que o candidato será ele ou então um de seus familiares. Palermo, berço da máfia, aprova. Pois é, pessoal, então esse depoimento aqui do Tarcísio, como eu disse, quase que passa batido na mídia aí, só serviu para reforçar um problemão para o governador. Ele é apontado por muitos como um traidor sutil do Bolsonaro. Mantém uma fidelidade pública, mas nos bastidores pouco ou nada faz em relação aí a ajudar o Bolsonaro, atacar ministros do STF, faz uma criticazinha velada aqui e ali, mas nada como bolsonaristas, né, gostariam. Mas também, nem por isso, o Tarcísio vai deixar de ser alguém que alimenta a nossa desconfiança. Da minha parte aqui, total desconfiança em relação ao Tarcísio, além dessa proximidade e tal, para mim é um privatista, liberal, tudo que o país não precisa no momento em que a gente precisa de um Estado, né, participando, atuando aí para fortalecer, né, algumas políticas públicas que você não pode ver enfraquecendo cada vez mais, como a gente tem visto nas últimas décadas com esse modelo econômico que tem destruído o nosso país, a nossa indústria e gerando empregos, né, cada vez menos qualificados, vivendo outros países se despontando aí, vê agora um dado aqui da Índia, né, conseguindo ali fortalecer a sua indústria. Então, não me parece que o Tarcísio é esse nome para tirar o país dessa situação atual. Pelo contrário, eu acho que com o Tarcísio tem um risco grande da situação piorar e se agravar. Pessoal, agora aqui um alerta do jornalista Guilherme Amado ao governo Lula. Diz que há pouco mais de um ano do início da campanha presidencial de 2026, o momento de baixa do governo Lula pode ser atestado não só pelas pesquisas recentes, que apontam um momento de queda na popularidade e alta na desaprovação ao presidente. As redes sociais de Lula também indicam o tamanho das dificuldades que o petista pode ter para se reeleger, caso não mude os rumos, sobretudo se não calibrar a quem falar. Aqui vai trazer que um estudo de uma agência de marketing, Ativa Web, aponta que o Lula perdeu 1 milhão de seguidores entre janeiro e maio de 2025. É muita gente. Num período em que muitos políticos aumentam seus seguidores, mais pessoas usando redes sociais, o Lula vai na contramão e perde quase 1 milhão aqui, visto em Instagram e Facebook. Se você divide, tem aí 200 mil a menos por mês, mais um pouco mais, um pouco menos, dependendo aqui do mês. De todo jeito, é uma notícia muito ruim para o Lula. Aqui vai dizer que, inclusive, as menções negativas estão em alta. Em abril, por exemplo, 79% das menções a Lula foram negativas, né, com um pico aqui de quase 3 milhões de críticas em intervalo de 24 horas. E aí tem várias palavras aqui nessas questões todas: despreparo, desconexão, populismo, roubo, INSS, cadê a picanha? Então o pessoal faz a pesquisa ali e vê que essas palavras estão muito vinculadas à imagem do presidente da República. E aqui o diretor desse instituto diz que quem perde a guerra digital perde o poder de convencer. E Lula até aqui perdeu o controle da sua imagem no ambiente mais decisivo da opinião pública atual, as redes. Bom, essa aqui é uma dificuldade não só do Lula, mas de todo o chamado campo progressista, que tem tido dificuldade de se comunicar, e eu digo mais, tem faltado até conteúdo. A chamada esquerda, campo progressista, tem se perdido cada vez mais com discursos que não atraem a maioria da população, e quando atrai, logo logo você percebe assim que tem meio que uma desmobilização. Por exemplo, na pauta do fim da escala 6x1.
Uma pauta importantíssima que, nesse caso, digamos, a esquerda ganhou ali o debate nas redes sociais, mas aí o governo nada fez. Pelo contrário, o ministro do Trabalho até deu uma declaração saindo em defesa da escala 6x1, aí depois viu que pegou mal, voltou atrás, recuou e falou que tem que conversar com os setores da sociedade. É lógico que tem que conversar. Ninguém vai impor nada. Mas falta agenda, falta projeto, falta o que debater também para a esquerda. Na verdade, tem muito o que debater. A questão é saber se estão querendo mais lacrar nas redes sociais ou, de fato, fazer uma defesa dos interesses do trabalhador. Esse é um ponto que, sim, ajudaria e muito a esquerda, mas, infelizmente, pouco se vê. Aqui vai, inclusive, lembrar de uma fala do Lula, que diz que Deus deixou faltar água no sertão porque sabia que ele seria o presidente e resolveria o problema. Aqui até lembra que a fala, para lá de problemática, não foi sequer corrigida ou amenizada, o que significa muito a respeito desse descolamento da realidade do presidente. Isso aqui é um absurdo. Falou brincando. Não interessa, é um tipo de fala. Imagina quem ficou lá anos e anos sofrendo pela seca e tal. Aí fala, não, então foi Deus que fez o mundo lá não sei quantos bilhões de anos e o Lula vai ser presidente em 2002, então vamos deixar sem água aqui para ele vir e resolver. Então, sem falar na polêmica que tem ele, que começou, tirou do papel, com a ajuda do Ciro Gomes, ministro na época, mas não acabou, aí veio a Dilma, veio o Temer, cada um foi terminando um pouquinho. Enfim, que bom que saiu a transposição e outros projetos aí, mas uma fala dessas, sinceramente, não ajuda em nada e atrapalha muito. Mas é isso, pessoal, a gente fica por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.